oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que a paz de Cristo esteja com todos. Uma ótima noite a todos vocês. Estou meio desanimado hoje, então? Não sei, viu? Vocês vão me desanimar desse jeito. Boa noite, gente. Agora sim. Que bom estar aqui com um pouco de tristeza no coração já, porque amanhã eu vou embora. Então, realmente, já começam os primeiros indícios de saudade de vocês. Quero agradecer mais uma vez ao pastor dessa igreja, né, esposa, pela honra e carinho que nos tratou aqui. A Carla Filó, né, que nos fez o convite. O Nevas está aí ou não? Saiu? Eu chamo ele de Nevas. Eu disse que eu ia trazer um paletó hoje para eu jogar nele e ele cair. Foi por isso que ele foi, eu acho. Mas eu tô feliz por estar aqui novamente esse final de semana e por ter visto já aqui nesse final de semana muitas coisas boas, muitos bons resultados desse congresso. E eu parabenizo então todos os envolvidos, os irmãos que vieram aqui à frente, né, que são esses agentes, né, de apoio para a obra de Deus. Meus sinceros parabéns a todos vocês. Continuem fazendo a obra de Deus, né, aonde Deus os colocar. A palavra que eu trouxe para vocês, ela é também muito objetiva e clara. Tenho certeza que todos os presentes vão compreender perfeitamente a mensagem, né, que será passada aqui, tanto quanto uma mensagem de Deus também para o seu coração. Bom, para não me delongar muito, eu quero deixar como um texto base ali para o que a gente vai fazer, o Evangelho de João, no capítulo de número 6, que também é um texto muito conhecido de todos, desde os evangélicos, né, até qualquer outra religião, conhece esse texto, porque ele é muito falado, mas mesmo assim eu queria fazer uma leitura com vocês desse texto, porque nunca é demais, né, a gente relembrar, é uma história muito, muito bonita, então vale a pena a gente ler juntos e relembrar dos detalhes. Vamos ler a partir do versículo 1, o capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do versículo 1. Amém? Depois disso, Jesus atravessou, ou foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os milagres ou os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então subiu Jesus ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo comer? Está prestando atenção, irmão? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens até aqui. Obrigado. Queridos amigos e irmãos presentes, eu queria falar com vocês hoje sobre propósito. É um tema que faz parte da nossa vida, faz parte dos nossos dias, porque tudo, absolutamente tudo que nós fazemos e desenvolvemos tem um objetivo. Nós nos levantamos pela manhã com um objetivo.
Nós realizamos nossas tarefas com um objetivo. E tudo o que acontece na nossa vida acontece para nos levar a algum lugar, para nos apresentar pessoas, para nos abrir portas, trazer oportunidades. Oportunidades, propósitos estão presentes na nossa vida. Mas nem todos os propósitos estão no nosso controle. Nem tudo que vai acontecer está no nosso controle. Mas é importante nós analisarmos e crermos, em primeiro lugar, que em tudo há um propósito. E eu só sou incisivo nessa fala. Porque nós acreditamos em propósito quando nós entendemos os propósitos. Quando o propósito foge do nosso controle, chegam as dúvidas também. Começamos a duvidar. Ou começamos a questionar muito. Por quê? Quando se trata de espiritualidade, raramente nós vamos entender o propósito, ou pelo menos raramente vamos entender na totalidade. E aquelas pessoas que creem em Deus, que colocam a sua vida nas mãos de Deus, uma das primeiras lições que nós somos chamados para aprender, e aprender as duras penas, com muitas dores e lágrimas, é confiar num propósito que a gente não entendeu, não viu, não tocou, diante de situações que não fazem sentido. Talvez o maior desafio de andar com Deus, de acreditar em um futuro, num plano de Deus para a nossa vida, seja, talvez o maior desafio seja não entender e confiar. Seria hipocrisia da nossa parte dizer, eu confio sem ver. Minha confiança em Deus é tão grande, que mesmo sem entender, eu confio. Porque todos nós, em algum momento, já entramos em desespero, fazendo perguntas como essa: Senhor, por quê? Por que comigo? Por que agora? Por que tem que ser assim? Porque parece que para os outros é mais fácil? Porque parece que as coisas que eu faço são sempre mais trabalhosas, difíceis? Parece que o meu sofrimento é maior? Na busca por respostas. E quando nós falamos de uma vida atípica, olhamos para uma família e por muitas vezes eu recebi essa pergunta: Israel, me dê uma resposta. Por quê? Justamente na minha família nasceu uma criança atípica. Qual o propósito de Deus em me dar um filho diferente? Já recebi também perguntas de pessoas autistas. Israel, eu não gostaria de ser assim. Eu gostaria de ser como outras pessoas. Você teria uma resposta? Por quê? Por que eu nasci neurodivergente? Por que Deus fez os meus neurônios funcionarem de uma maneira diferente? Porque para mim é mais difícil se inserir na sociedade? Porque para mim é mais difícil fazer amigos? Por quê? Porque para mim é mais difícil inserir no mercado de trabalho? Porque para mim é mais difícil os relacionamentos? Enfim, vocês já entenderam? Perguntas que nós não temos respostas. Não é porque alguém conhece um pouco da Bíblia ou porque ora mais que tem as respostas. Nós não temos. Eu preciso contar para vocês, já que vocês já são meus amigos, eu considero vocês já minha família, que por muitas vezes eu mesmo, que nasci num berço cristão, que nasci dentro de uma igreja, praticamente, filho de pais cristãos, desde muito cedo
eu desenvolvi um hiperfoco e eu amo a Bíblia, e eu amo as histórias da Bíblia. Tentei encontrar respostas. E não encontrei. Por quê? Se eu cresci na igreja, gente, estou acabando já. Eu cresci dentro de uma igreja, eu nunca fui numa balada. Eu nunca bebi, porque o meu pai nunca bebeu. Eu nunca fumei, porque o meu pai nunca fumou. O meu pai cresceu, ou melhor, meu pai conheceu a minha mãe na igreja, e na igreja ficaram até quando eles se separaram, há 2 anos atrás, que vocês sabem. Meu pai não quis ir com a minha mãe para onde ela foi. Ela faleceu, obviamente que ele não podia ir, né? Nossa. Daí não tinha o que fazer, né? Tiveram que separar mesmo, mas foi a morte. Minha mãe se casou com 16 anos de idade. Meu pai, se eu não me engano, tinha 21 ou 22. Sempre na igreja. Servindo a Deus. Meu pai era músico. Cantava com a minha mãe. Minha mãe é uma missionária. Tem igrejas lá na cidade que foram formadas pela minha mãe. Começou culto em casas. E de repente, aquilo cresceu, o movimento cresceu, igrejas. Aí você pergunta, por quê? Eu cresci na igreja, sempre servindo. E Deus, sabendo de tudo isso, permitiu. Qual é a resposta? Por que tanto sofrimento? Por que eu vivi tantas coisas? E eu tenho muita dificuldade, gente, meus amigos, de falar sobre a minha vida. Muita. Eu tenho muita dificuldade de contar o meu passado. Para mim é muito difícil. É muito mais fácil eu falar sobre a Bíblia do que falar sobre a minha vida. Porque eu não gosto, porque mesmo eu contando uma história, parece muito com vitimismo. Mas eu sei que muitas vezes é necessário contar. Para que as pessoas entendam que isso é real. Não é nada criado. Entendam que existem perguntas e respostas. Existem crises. Momentos de conflito, de desespero, momentos até mesmo de revolta, principalmente na adolescência, quando tudo isso começou a vir à tona, as perguntas começaram a surgir, e eu não tinha respostas. Eu sei que eu estou falando aqui para mães, para pais, que em algum momento viveram situações críticas como essa, dentro da sua mente, no seu coração, na sua alma, e que talvez vieram para esse congresso justamente com perguntas como essa, dizendo, Deus, o Senhor tem uma resposta para mim? Existe uma resposta? O que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Tem tudo a ver. Acredita? Acredita? Você está aí? Tem alguém aí? Eu gosto muito desse texto porque ele me confronta. Confronta muito. E eu preciso que você entenda o que eu vou te dizer. No texto que nós lemos, na história que você conhece, tem uma multidão, tem Jesus, tem os discípulos e tem um menino. Todo mundo sai de casa para ver Jesus porque Jesus fazia milagres. E eles ficam ouvindo Jesus até ficar tarde. E Jesus não quer despedir a multidão sem dar comida a eles. Então Jesus diz, vamos fazer um levantamento, vamos ver quem tem comida. Ninguém, eu disse, ninguém tinha absolutamente nada nas mãos. Mas Filipe achou um menino, e a tradução no original informa a gente que era um menino de pouca idade, que tinha 5 pães e 2, tem umas 10 pessoas que tá ligada aí, viu? O menino, tá. O que esse menino está fazendo com 5 pães e 2 peixes no meio de uma multidão? Aproximadamente 6 horas da tarde, o sol já estava indo. Eles ficaram o dia inteiro lá. O que esse menino está fazendo com 5 pães e 2 peixes? Porque se alguém teria alguma coisa na mão, não seria o menino.
ser alguém responsável, alguém adulto. Você já viu algum menino sair de casa e dizer assim, seja sincera, mãe. Mãe, olhei para o céu e percebi que tem umas nuvens ali. Eu acho que vai chover. Me dá o guarda-chuva para eu levar, caso chova? Algum menino já fez isso? Hã? Não? E se você disser para ele, ei filho, está indo para a escola, está indo para algum lugar? Leva o guarda-chuva que vai chover. O que ele vai te dizer? Fala, crente. Será que ele vai querer levar? Andar com guarda-chuva na mão? Porque mesmo que ele saiba que vai chover, ele prefere tomar chuva do que ficar carregando alguma coisa. Correto? Minha avó falava assim, filho, leva a blusa. Minha avózinha. Fala, não. Eu sempre me arrependi de não ter seguido o conselho dela, porque lá em Curitiba faz frio. Eu não vou levar blusa. Ficar carregando, prefiro passar frio do que ficar levando o negócio na mão. Correto? Com essa lógica em mente, eu te pergunto, o que esse menino está fazendo com 5 pães? O que esse menino está fazendo com a lancheirinha na mão, no meio de uma multidão? Não, obviamente, que não está no texto. O que eu estou falando para você é o que está assim na frente do nosso nariz, né? É óbvio que não foi ele que olhou para o papai e para a mamãe dele e disse assim, sabe que eu acho que Jesus vai demorar no sermão hoje? E eu vou levar um lanchinho para eu comer de tarde. Será que ele disse isso? Será? Vocês estão aí, gente? Foi alguém que forçou ele a levar aquela lancheira, gente. Correto? Não está no texto, mas me conhecendo, alguém obrigou, ameaçou ele. Leva. Não, leva. Você não sabe o que vai acontecer? Leva. Mas pai ou mãe, por quê? Se for os pais raiz de antigamente, iria dizer assim, não interessa por quê. Obedeça. Né? Hoje em dia não, hoje em dia se o filho espernear um pouquinho, aí o pai faz a vontade da criança, né? Aqui em Muriaé não. Aqui, em uns lugares do Brasil é assim. Mas aqui, né, pastor Carlos? Leva, não quero, leva. Por quê? Leva. Mas eu vou e já volto, leva. Dá para explicar para uma criança algumas coisas? Dá, outras coisas não. Existem coisas que você vai chegar para uma criança e você vai ter que dizer para ela, olha, só me obedeça, não tem como te explicar isso. E essa criança nunca vai entender o contexto. Ela nunca vai olhar para as possibilidades porque ela não tem a responsabilidade. Ela é dependente. Por incrível que pareça, esse texto mostra para a gente os benefícios de ser dependente. Porque todos os independentes do texto não tinham nada na mão. Estavam necessitando de um milagre para comer. Mas o dependente que apareceu no texto tinha pão e peixe. Por quê? Não sei se por ameaça, não sei se por respeito aos pais. Ele obedeceu e levou alguma coisa. Propósitos, nem sempre. Nem sempre nós vamos ter maturidade para entender. Se Deus falasse assim para minha mãe e dissesse, Isalete, posso te dar um filho autista? Posso te dar um filho que vai chorar a noite inteira, todo dia? Posso te dar um filho que vai te fazer passar vergonha em vários lugares, várias vezes? Posso te dar um filho
que vai fazer com que as pessoas te olhem torto? Posso te dar um filho que vai traumatizar você? Posso te dar um filho que vai te trazer tanta preocupação, que você vai orar o triplo por ele? Por talvez algum milagre? Posso. E eu te dando esse filho, não explicar para você qual o propósito disso? Posso fazer isso? Nenhum de nós aceitaríamos. É necessário confiar na palavra de um pai, num plano que está muito além da nossa compreensão, e eu quero nessa noite motivar você a crer que tudo o que acontece na sua vida há um propósito específico de Deus para acontecer. Hoje fica mais fácil entender, hoje fica mais fácil compreender um propósito, porque depois de tantas coisas superadas, depois de tantos problemas, depois de tantas coisas, hoje eu posso olhar para alguém, para uma família, para um autista, e eu posso falar coisas que talvez outras pessoas não poderiam falar. Então eu começo a vislumbrar um propósito de Deus se desenrolando. E é muito lindo olhar para a história. É muito lindo olhar para as coisas que a gente vive e supera. Mas se Deus nos desse escolhas, nós não queríamos passar. Nós não iríamos aceitar passar. Para que desistir agora se você já está meio caminho andado? Se você já venceu várias coisas nessa noite. A palavra que eu quero passar para você, quero trazer aqui para você, é que você já está vivendo o propósito de Deus. Não dá mais tempo de voltar atrás, não dá mais tempo de desistir, dá tempo só de olhar para frente e dizer: Deus, eu acredito no propósito que o Senhor fez para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, e eu vou abraçar esse propósito, porque eu quero viver ele, e não aceito viver menos do que a totalidade daquilo que o Senhor projetou para mim. Você crê nisso? Uma criança não tem maturidade para entender por que é que ela tem que ficar o dia inteiro carregando uma lancheira. Vamos tratar assim, né? Por que é que eu tenho que ficar o dia inteiro carregando isso? Ela só tem que obedecer e viver. Talvez ela não teve escolha. Ela não sabia que aquele preço acarretaria num grande milagre, uma grande multiplicação. Ela não sabia que aquele preço traria uma providência para mais de 10.000 pessoas. Só que o que ele carregava nas mãos era muito pouco, você sabe disso, já ouviu essa mensagem? Era muito pouco. Sem entender absolutamente nada, carregando muito pouco. É desanimador. Então, eu vou contar para você o que eu já pensei quando ouvia essa mesma coisa. Acredite, há um propósito. Creia. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, tudo tem uma explicação, tudo tem uma resposta. Pode ser que ela não chegou ainda. Acredite, creia. Como eu vou crer se o que eu carrego é muito pouco? Não tem capacidade. Pelo contrário, tem muitas dificuldades. No quê? Como? Qual o sentido? Eu sei que Deus trouxe pessoas aqui nessa noite para te dar uma resposta. Talvez não a resposta que você queria ouvir, mas a resposta que você precisa ouvir. Deus está te convidando para você entregar nas mãos dele o teu futuro. Deus está te convidando para que você permita que ele tire dos seus ombros essa carga pesada, essa preocupação e ansiedade pelo futuro, do que é que vai acontecer, como vai acontecer. Deus te trouxe aqui para convidar você
para dividir essa carga, para dizer para você que Ele tem o controle sobre o teu futuro, que Ele tem um propósito bem específico, estabelecido para tudo o que você vive, que Ele tem uma resposta para o que hoje não existe resposta. O Senhor te convida para uma aliança forte com Ele, uma aliança que o seu coração grite a Ele assim: Senhor, mesmo sem entender, eu vou confiar, eu vou entregar nas tuas mãos. Difícil, sim, mas eu queria que você sentisse o Espírito Santo falando aí dentro do seu coração. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse instante e sentisse o Espírito Santo te abraçando e te dizendo: confie em mim. Confie que você não entenderia agora, mas eu tenho o total controle sobre o teu futuro. Você está olhando para o lado e está vendo que está todo mundo de mãos abanando, só você está carregando um peso. Sente sozinho, sozinha, porque está difícil. Está difícil segurar essa sacolinha com pães e peixes. E você não entende o porquê. Porque só você tem que carregar isso? Porque só você tem esse peso nas mãos? Porque só você parece que sofre dessa maneira? Deus está te dizendo: confie em mim. Confie que ali na frente tem uma multidão. Confie que ali na frente haverá uma necessidade. Confie que ali na frente haverá uma lacuna aberta e que todas as tuas experiências, elas vão encaixar perfeitamente naquilo que eu preciso. Confie que você faz parte de um plano maior. Confie que você foi escrito, foi desenhado justamente para cumprir propósitos. E quando você encontrar esses propósitos, você vai ser completo. Entregue nas mãos de Deus agora. Fale com Ele no seu coração e diga: Senhor, eu não tenho capacidade intelectual para fazer isso, mas eu quero entregar nas tuas mãos as minhas dores, o peso. Diga agora, fale agora com Deus. Diga: Senhor, eu entrego essa carga pesada de ansiedade com o futuro, que eu não sei o que vai acontecer, e todo dia eu sinto esse desespero. Eu quero entregar esse desespero nas tuas mãos hoje. Quero colocar nas tuas mãos tudo isso. Coloque, Senhor, as tuas mãos na minha alma, no meu coração hoje, e me ajude simplesmente a confiar. Receba o abraço do Espírito Santo agora. Receba o abraço do Espírito Santo agora. Receba o abraço do Espírito Santo agora. Eu sei que Ele está te abraçando agora, e você está sentindo a alegria do céu no seu coração. Sinta isso. Queridos irmãos, quando nós olhamos para esse menino no meio da multidão, há algumas características que a gente pode destacar, que não está escrito no texto, mas fica fácil. Fica fácil para a gente analisar na entrelinha. Você lembra o que é que ele tinha mesmo? Os irmãos ligados, hein? Tá. Partindo do princípio que ele saiu de casa e foi ameaçado por alguém a levar alguma coisa. Gente, isso aqui, vocês estão entendendo, né? Estou só fazendo analogias, pelo amor de Deus. Partindo do princípio que ele saiu da sua casa e levou 5 pães e 2 peixes, o que é que tem na mesa desse menino? O mínimo. Pode ter muitas coisas, mas no mínimo 5 pães e 2 peixes. Tinha lá, no mínimo, né? No mínimo, na casa desse menino tem pão e tem peixe. Ok? Você não consegue colocar na lancheira do seu filho uma coisa que não tem na sua mesa. Essa é a lógica. Então, se nós observamos esse menino no meio da multidão com 5 pães e 2 peixes, nós conseguimos, pelo raio-x da lógica, enxergar a mesa dele. É possível saber que na casa desse menino, no mínimo, tem esses elementos.
Porque Deus, Ele nunca vai usar na minha vida aquilo que eu não vivo na minha mesa. Aquilo que eu não vivo de fato. Por que Israel tem que viver, sentir na pele? Por que Israel tem que sofrer, chorar, ser desprezado, ser isolado? Por que Israel tem que passar por essas coisas? Porque essa é a minha mesa. Captou? Essa é a minha mesa. O que é que eu estou entregando hoje aqui para os senhores? Pouco. É um pouco do que eu tenho na minha mesa. Quem colocou na minha mesa? Quem colocou nessa mesa? Foi o meu pai. Foi o nosso Deus. Ele que preparou essa mesa para mim. E a mesa de Deus, eu sinto tanta graça de Deus para falar isso. Eu sei que Deus está falando contigo. A mesa que Deus me deu, que tinha cara de dor, de sofrimento, tinha cara de castigo. Tem gente que fala que é espiritual, tem gente que fala que é demônio, tem gente que fala que é tanta coisa. Sabe o que Israel sabe que é? Não é dor, não é lágrima, não é desprezo, não é demônio. Presta atenção, é ferramenta. É ferramenta. Deus nunca vai te usar numa coisa que você nunca viveu, que não tem lá na tua despensa. Você entende? Se Deus quer, tem um plano, um projeto de fazer de você uma ferramenta na obra dele, no reino dele, na vida, para ajudar pessoas, para levantar pessoas, para servir de alguma maneira, tem que passar pela mesa. E a mesa vai ter cara de dor, de lágrima, sofrimento, desprezo, castigo, demônio, luta, prova, deserto. Mas, ferramenta. É Deus afinando a gente, forjando a gente, para colocar na mesa pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe. Eu só posso entregar para você aquilo que eu recebi. Então, as tuas lágrimas hoje é Deus preparando sua mesa. Deus está colocando elementos nessa mesa. A alguns Deus coloca pão, a alguns Deus dá peixe, a alguns Deus dá pão, peixe, a alguns Deus dá outros elementos. O que importa é que se você acha que tem pouco, se você acha que tem o mínimo, e tem gente que tem migalhas, mas para Jesus não importa. Se esse menino tivesse uma migalha de pão dentro dessa lancheira, que eu estou chamando de lancheira, mas também não tem na Bíblia, é só analogia, gente. Tem que explicar, né? Se esse menino tivesse só uma migalha, Jesus tinha poder de alimentar 10 mil com uma migalha? Isso significa que não importa quanto você acha que tem, o que você acha que tem. Se Deus está te dando ferramentas, abrace elas e entenda que a qualquer momento Ele vai requerer que você use ela. Ele vai ativar você para você usar ela. Para você entender melhor, você vive uma depressão, passa momentos horríveis, acha que vai morrer. A vida fica sem cor, preto e branco, sem sentido. Pensamentos suicidas, remédios, tarja preta. E não entende absolutamente nada. As razões, os porquês. Até que Deus te restaure. E até que você está na fila de um banco, do mercado, da padaria, da farmácia, da igreja.
E Deus coloca uma pessoa do lado do seu assento, no ônibus, no avião, no Uber, para olhar para os seus olhos e dizer: estou em depressão. E naquele momento, não é uma pessoa dizendo para você que está em depressão, é Deus dizendo para você: agora você entende? Porque eu coloquei na tua mesa pão e peixe. Agora você entende por que das lágrimas, por que das dores. Agora você entende? Porque eu coloquei nas tuas mãos uma ferramenta e agora chegou a tua vez de alimentar, de ajudar, de falar, de pregar. Eu não tenho vergonha e nem medo de pregar. Eu não escolho lugar nem momento. Se Deus me der a oportunidade, eu prego. Porque não era nem para eu falar. Deus só permitiu eu falar. Porque o propósito da minha existência é falar essa palavra. Porque esta palavra é capaz de curar alguém, transformar a vida de alguém. Então sim. Foi a ferramenta que Ele me deu, então eu vou usar. Eu estava esses dias em outro estado e eu tive que pegar muitos Uber, porque eu fui em várias igrejas e eu estava andando de Uber lá, do hotel para as igrejas. Tinha uns 10 Ubers que eu entrei. Uns 8 eram desviados, os 8 voltaram para Jesus. Porque eu ia, pastor Carlos, para a pregação, naquele final de semana, naquela semana, foi um mistério muito grande, porque eu estava de roupa social e um dos rapazes perguntou assim: você está indo aonde? Eu estou indo na igreja. Você é de onde? Sou de Curitiba. E você está fazendo o que aqui? Eu vim falar na igreja ali. Ele falou: eu sou desviado. Você vai pregar o que hoje? Olhei no aplicativo, tinha uns 20 minutos para chegar. É suficiente. Eu acho que dá para dar uma migalha para ele. Um pão, né? Não menosprezando, né? Migalha de pão. Bíblia. Porque isso aqui muda a vida de alguém. Sabe o que muda a vida de alguém? Não é palavra vazia, é mesa. É o que você vive. Tem gente que acha que alguém vem falar aqui sobre a Bíblia é porque é muito inteligente. Ou porque Deus desceu, um anjo desceu lá no quarto dele lá e deu um esboço para ele pregar. Experiência. Experiência. Toda mensagem que for profunda, que tocar seu coração, lembre-se. Essa mensagem surgiu a custo de lágrimas, dores. Todas as ferramentas que são eficientes teve custo de lágrimas, de dores. Se você perceber alguém fazendo alguma coisa, você admirar o trabalho dessa pessoa, de onde essa pessoa tira força? Pode pesquisar. Pode ir lá fazer perguntas, você vai perceber que a raiz são lágrimas e dores. Porque é a ferramenta que Deus usa para nos dar poder. Poder de servir, poder de ajudar, poder de levantar, poder de curar, poder. Olha só, quantas lições a gente pode tirar do menino na multidão. Agora, o menino vai até Jesus, levado por Filipe, segurando aquilo que para todos era pouco. O próprio discípulo olhou para aquilo e disse: Senhor, tem aqui 5 pães e 2 peixes com esse menino, mas o que é isso para tanta gente? Deus falou ontem com você e vai falar hoje de novo. Você tem que estar preparado para as críticas. Você tem que estar preparado para isso, porque em nenhum momento da Bíblia você vai ver Deus blindando os seus filhos, assim como às vezes a gente quer blindar os nossos. Deus não mima ninguém. Você não vai ver Deus blindando a gente de crítica. E aqui é um outro exemplo disso. Ô Jesus, tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixes, mas não é nada. É só para provar para o Senhor que não tem como, não dá. O menino tem pouco. Estava quase dispensando o menino, não dá. O menino poderia olhar e falar assim: tenho pouco, pois agora eu não entrego.
Agora é meu lanche, está menosprezando meu lanche por quê? Trouxe para mim. Mas você não vê essa postura. Você vê um menino entregando nas mãos de Jesus. Mas poderia muito bem não entregar. Tinha escolha ou não tinha escolha? Nós temos escolha. E a escolha é nossa. Deus está falando conosco aqui. Você vai enfrentar críticas, vai enfrentar os olhares. Deus não vai te poupar disso. Nós precisamos ser maduros, responsáveis e escolher todos os dias o propósito. De Deus, ainda que me olhem torto, ainda que me critiquem, ainda que me desprezem, eu vou continuar acreditando no propósito que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Eu estou falando isso porque sim, nós estamos vivendo uma geração que é fraca. Que os líderes precisam sempre estar acariciando assim, sabe, a cabeça. E dizendo, pelo amor de Deus, não pare, não desista. Porque não tem a visão do propósito. Não tem aquela convicção de que quem chamou não foi um líder. Que quem chamou, quem nos chamou, foi o próprio Deus. E se nós temos convicção que foi o próprio Deus que nos chamou, o que será capaz de nos tirar daqui? Nada é capaz de tirar você do seu propósito. Nada. Então, por favor, se Deus está falando contigo, olhe para Deus hoje, nessa noite, e diga, Senhor, olha, eu nunca mais vou ficar pensando em desistir, em parar e abandonar tudo. Eu vou começar a ouvir as críticas, mas eu vou continuar entregando na mão de Jesus. 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 A gente não pode ser mimado. Ai, Senhor, não estou aguentando mais. Porque estão me criticando, Senhor, e agora? Deus nos chama para ser maduros. E maturidade não tem a ver com idade. Maturidade, principalmente espiritual, não tem a ver com idade. Deus está nos chamando e nos confrontando porque Ele nos ama. E Ele quer nos fazer entender que, se Ele permitiu o menino carregar 5 pães e 2 peixes, é que o bracinho daquele moço, daquele menino, suportava carregar até as 6 horas da tarde aquele peso. Correto? Deus não vai te preparar para vencer essa luta, essa batalha. Deus já te preparou. Se Deus está permitindo, é porque você é capaz. A gente é que tem aquele costume de dizer, eu não estou aguentando mais. Quem é que conhece mais de limite? Sou eu ou é Deus? Será que eu conheço o meu limite melhor do que o próprio Deus? Quando eu digo, Deus, não estou aguentando mais, Deus olha para mim e diz, eu sei que você suporta só mais um pouquinho. Então continue só mais um pouquinho, o meu milagre está a 1 ou 2 passos à frente. Não pare, não desista, vai em frente, continue, vai! Posso encerrar, amém? Deixa eu